Boa tarde. Tarde. Meu nome é Bárbara Barbosa Meu nome é Victoria Lopes. e hoje nós vamos apresentar as perspectivas de Paulo Freire em relação à avaliação na escola. O Paulo Freire, na verdade, ele não falou especificamente sobre avaliação. A gente leu vários textos do Paulo Freire e lemos também sobre avaliação. E aí a gente tentou fazer a junção deles, porque os textos dele não especificamente falavam sobre avaliação, mas sobre os pensamentos dele a gente consegue perceber e aplicar na avaliação. Então, a partir disso, nós conseguimos dialogar as estruturas que ele colocou, as teorias que ele colocou no livro dele, a Pedagogia da Autonomia, e conseguimos visualizar as visões das políticas educacionais atualmente com as visões ideais para o Paulo Freire. Então, iremos apresentar a vocês hoje todas essas perspectivas a fim de comparar, né, de uma maneira saudável, obviamente, quais são as visões de educação e avaliação qualitativa e avaliação quantitativa. Bom, e agora eu vou falar um pouquinho quem foi o Paulo Freire. Bom, ele foi um educador brasileiro e criador de um método inovador do ensino da alfabetização para adultos. Ele é reconhecido mundialmente por seu trabalho na área educacional. Ele é o brasileiro com mais títulos de Doutor Honoris Causa de diversas instituições, no total de 41 instituições como Harvard, Cambridge e Oxford. O seu livro Pedagogia do Oprimido, lançado em 1968, é uma das obras mais importantes sobre educação no mundo, e ele foi construído a partir de uma experiência que o Freire viveu no Chile. Bom, o Paulo Freire desenvolveu um método de alfabetização após perceber um grande número de adultos analfabetos na área rural dos estados nordestinos. Ele, então, criou uma proposta de ensino que se baseava no vocabulário cotidiano e na realidade dos alunos. E aí, as palavras eram discutidas e colocadas no contexto do indivíduo, no contexto em que ele trabalhava, no contexto em que ele vivia. Bom, então, e ele colocava os alunos a pensar nas questões sociais relacionadas ao seu trabalho. E aí, a partir da base do seu trabalho, eles iam descobrindo diferentes palavras e as palavras base e a partir das palavras base iam se descobrindo novos termos e ampliando o vocabulário. Então, era como se fosse uma roda. Eles conheciam uma palavra e introduziam outra. E assim ia, sempre visando o contexto em que ele estava inserido. Então, as palavras vão ser inseridas a partir do contexto do aluno, a partir do contexto em que ele está inserido, principalmente do seu trabalho. Por exemplo, alunos que trabalham na roça, por exemplo, eles vão aprender os vocabulários relacionados a isso. Por exemplo, enxada. A partir desses vocabulários, eles vão aprendendo novos. E aí eles vão poder ainda mais expandir seus vocabulários de acordo com o contexto em que eles estão inseridos, de acordo com o contexto em que eles estão trabalhando, da sua vivência, e assim eles vão poder ainda mais evoluir seus vocabulários. E agora nós iremos discutir sobre a democracia educacional, né? E para o Freire, a democracia educacional deve prevalecer sobre todas as coisas, em sala de aula, no caso, né? Então, o diálogo entre educador e educando, todas as relações que eles possam obter através da exploração em sala de aula, né? É o que deve prevalecer como instrumento auxiliador para os docentes. E, a partir disso, a educação problematizadora será viés fundamental em sala de aula. Certo? Será a teoria, né, usada para a docência em sala de aula. Isso nós estamos discutindo numa visão freiriana, certo? E essas visões que servirão de instrumento para o docente, elas são contra as políticas atuais educacionais brasileiras, né? Porque essas políticas atuais, elas são todas teorizadas a partir da educação e avaliação quantitativa. E ao estudarmos e verificarmos quais são as teorias freirianas, nós percebemos, né, nós podemos perceber que ele vai todo a partir da avaliação qualitativa. E posteriormente nós iremos discutir sobre essas duas avaliações para que vocês possam verificar melhor e entender essas fundamentações, certo?
Bom, agora a gente vai ver essas noções que a Bárbara falou da avaliação quantitativa e da avaliação qualitativa e as suas diferenças. Isso. Então, a partir disso, vamos começar primeiro para a quantitativa, com a quantitativa, para então entendermos o que se trata da avaliação qualitativa na visão freiriana, certo? Então, a visão quantitativa, ela parte do princípio de informações coletadas de instituições de ensino e de desenvolvimento, né, dos alunos a partir dos seus desempenhos, né, a partir do que eles podem disponibilizar para o Estado brasileiro, né, em relação aos dados no que eles propõem em sala de aula, mas vem com esse viés, novamente, informacional apenas, e não visando o que o aluno, né, de fato desenvolveu quanto aluno, quanto aprendedor, né, quanto papel de aprendizagem, entendeu? E agora a avaliação qualitativa, ela tem um objetivo diferente da quantitativa. O objetivo dela é obter resultados sobre as motivações, os comportamentos e as necessidades, além das opiniões e expectativas do aluno. Não somente pensando na instituição em si, mas pensando no indivíduo. Sua característica é exploratória, ou seja, ela visa o desenvolvimento dos alunos como aprendizes e não mais um número, não só para informar sobre como é que está a instituição, como é que está a educação naquela instituição. E aí ela tem desempenha uma diferente atividade, né? Uma diferente informativa. Sim, Vitória. E outra coisa também que é importante a gente citar aqui, né, é que na pedagogia da autonomia, o Paulo Freire ele faz uma citação de 3 tipos de docência, né? 3 características de docentes. E são eles: o docente que ele é crítico, o progressista e o conservador. Exatamente, conservador. Isso. E o que acontece? Esses 3 pontos de vista diferentes em ser docente, apesar de terem 3 pontos de vista diferentes, eles precisam entender, nós estamos aqui falando precisa, enfim, mas na visão freiriana, certo? Eles precisam entender que o aluno ele não vai ser apenas o receptor do conhecimento, ele também vai gerar conhecimento para o docente, porque o docente ele não está ali apenas para ensinar, como o aluno não está ali apenas para aprender, porque na visão freiriana precisa ocorrer, né, essa troca de conhecimento. Exatamente, o docente, né, ele precisa entender a todo custo que ele precisa passar essa confiabilidade para o aluno de que ele pode explorar conhecimentos, de que ele pode humildemente entender o papel dele como cientista, né? O professor como cientista, que ele vai continuar aprendendo continuamente após sua formação, porque dados mudam, né? Informações chegam e adaptações na sala de aula também, né, Vitória? Além de tudo, o Freire fala que quando a gente está ensinando, a gente também está aprendendo. Então, quando a gente insiste na curiosidade do aluno, a gente se aproveita disso, né? Porque a gente pega a informação que o aluno está passando, né? A gente consegue pegar essas novas informações do contexto do aluno, que o Freire fala que é muito importante a gente saber respeitar da onde o aluno está vindo, com todo o seu conhecimento, toda a sua bagagem, né? E a gente tem que ter essa reflexão. Exatamente, retirando totalmente aquele viés tradicionalista de que apenas o aluno vai sentar na cadeirinha dele, ele vai escutar o professor falar, vai para casa e vai memorizar, né? Vai apenas absorver aquilo de uma maneira antirreflexiva, né? No que diz sentido de apenas reproduzir aquilo de um discurso, né, que ele já ouviu, mas sem que ocorra reflexão, que inclusive esse viés tradicionalista ele vem desde a época da Revolução Industrial, né? Desde a época da Revolução Industrial vem esse pensamento de reprodução de conteúdo sem que haja reflexão, e conseguimos ainda visualizar esse tipo de aprendizado hoje em dia, né? E o Freire ele fala bastante disso. A informação. Exatamente, a gente só coloca a informação ali no aluno e ele só repassa a informação, ele não para pensar, não faz não critica, não reflete, né? Só recebe informação e é isso. Às vezes nem consegue repassar porque ele não entendeu, então como é que ele vai repassar algo que ele não entendeu?
Exatamente, isso faz até um diálogo com hoje em dia mesmo, em relação às redes sociais, enfim, que nós conhecemos bem, e que os alunos, né, por conta de ter sempre essa bagagem reprodutiva, né, de reprodução, não conseguem, como eu posso dizer, eles não conseguem entender aquilo que eles receberam. Então, eles têm excesso de informação, mas eles não sabem como conduzir aquelas informações que eles recebem, né? Exatamente. E, além disso, a gente tem que ensinar o conteúdo de uma forma que eles possam aprender criticamente, como você estava falando, para poder criar um aluno que seja instigante, uma educação instigante, que o aluno se torne curioso, né? Para poder, quanto mais curioso ele é, ele vai procurar mais informação e aí ele vai receber mais informação. E aí ele tem que saber receber essas informações, porque não basta você só enfiar aquela informação ali para o aluno e ele não vai saber criticar, ele não vai saber refletir, ele só vai estar ali com aquela informação e ponto. Exatamente, ele também tem que entender que como cientista, né, no caso, como procurar saber da ciência, nunca vai ocorrer a certeza absoluta, né, porque a ciência muda o tempo todo. A ciência muda o tempo todo, a educação muda o tempo todo, apesar das metodologias, né, de sala de aula terem esse sacrifício, essa dificuldade de mudar a abordagem, a educação muda, porque nós precisamos sempre nos adaptar com as novas tecnologias, com os novos perfis dos alunos, né, porque a sociedade vai mudando, consequentemente, os alunos mudam também, né. Inclusive, o docente, nós falamos sempre o tempo todo, né, que o docente tem que fazer isso e aquilo, mas também nós temos que entender que o profissional ele vai sempre seguir o modelo institucional em que ele está inserido, né? Então, ele nunca vai poder tomar essa decisão sozinho. Tem que ser junto com um corpo pedagógico completo, né, para que essas mudanças ocorram, porque ele sozinho é como se fosse, como é que eu posso dizer, ele está nadando contra a onda, né? Porque não há como mudar todo mundo sistema. Todo mundo naquela pedagogia que já está ali, ó, há tanto tempo, como é que só uma pessoinha vai mudar, né? Exatamente. A gente tem que entender que todo esse contexto escolar tem que mudar, tem que fazer alunos ficarem críticos, né? Além disso, que eu estava falando, que o conhecimento você não pode parar de estudar, o docente não pode parar de estudar, né? Porque o Freire fala que o conhecimento é meio que inacabado, né? Você nunca retém todo um conhecimento ali, você nunca tem tudo sobre aquilo. Você sempre tem que discutir, avaliar aquilo novamente, ler novas coisas, porque está sempre se renovando. Exatamente. E uma coisa também que é muito importante, né, que o Paulo Freire aperta essa tecla, né, sempre, nos textos dele, enfim, é que o docente ele tem que ter uma característica livre de qualquer tipo de discriminação e qualquer tipo de preconceito ao encarar uma sala de aula, né? Porque ele não pode enxergar um aluno como menos por tal tipo de bagagem que ele tem ou não tem, né? Antes de entrar em sala de aula, assim como a Vitória disse mesmo, que na verdade, aplicar a teoria freiriana em sala de aula é reconhecer o conhecimento do aluno sobre todas as coisas, entendeu? É entender a bagagem que ele tem antes da escola inserir, né, outros conteúdos. Todo mundo tem uma bagagem diferente. A gente tem que saber respeitar essa bagagem, respeitar o saber que o aluno já tem. Porque, querendo ou não, ele já tem um conhecimento ali que ele já obteve por diferentes formas, não necessariamente na escola, né? Ele tem uma realidade, ele vive uma realidade que pode ser completamente diferente do professor que está ali na frente dele. E aí a gente tem que ver que o professor, como a Bárbara falou, tem que respeitar, né? Além de reconhecer e aceitar que há uma diferente identidade ali do aluno. A gente não pode desprezar a vivência e a experiência dos alunos e achar que a nossa é aquela que prevalece e que todo mundo vive aquela realidade. Exatamente. E nós, novamente, apertamos a tecla também que a troca de conhecimento é fundamental para uma docência excelente, né? A troca de conhecimento entre professor e aluno é contínua, do momento que ele pisa na escola ao momento que ele sai da escola, contínua, entendeu? E que o Freire, ele também sempre fala, né? Na verdade, sempre fala não, ele citou uma frase que fala tudo que ele já disse, né? Que não há docência sem discência, né?
a partir disso a gente já entende todo o discurso dele, né? Nós conseguimos compreender. Está conectado ali, ó, a relação do docente e do discente está conectada, é a troca de informação. Quando você está educando, você está recebendo uma educação, e quem está sendo educado também está passando uma educação, e é isso, né? Isso, é o professor olhar os erros que ele cometeu ontem para não errar hoje e amanhã, enfim. É ele aprender com os erros também, é ele reconhecer o que é bom ou não para os alunos, o que é adequado ou não, ou então se os alunos precisam amadurecer primeiro para poder receber aquele tipo de conteúdo. Enfim, é toda uma visão exterior e interior de uma sala de aula, né? O Freire fala, né, que ensinar não é transmitir conhecimento, e a gente pode pensar que ensinar também é aprender, né? E aí, o professor tem que estar consciente que esse conceito existe, que a gente tem que orientar os alunos dessa forma, né? Respeitando sempre o seu conhecimento. Exatamente, e é por isso que quando nós falamos de avaliação externa e nós entendemos esse sentido de apenas gerar informação, né, para o Estado brasileiro, nós temos que entender que muitas das vezes a educação ela é mandada, né, comandada por empresas multinacionais, internacionais, entendeu? Como, por exemplo, o banco, eu esqueci o nome do banco, é o Banco Mundial, se eu não me engano. E esse banco, inclusive, ele financia as instituições daqui, as instituições educadas, eu digo, as políticas educacionais, né? E acaba que gera um mercado excludente, porque nós conseguimos ver que não é todo mundo que tem um tipo de educação adequada, né? Enfim. Exatamente. Além do mais, como a Bárbara falou sobre a avaliação, a gente tem que entender também que a avaliação vai desempenhar diferentes objetivos, né? Ela pode tanto oferecer as informações daquela instituição, mas não somente isso, né? Ela tem que orientar para a gente poder elaborar umas reformas educativas, como a gente está falando, porque não adianta nada a gente só bater na tecla de que a educação precisa ser crítica, mas a gente tem que levar isso adiante, como a Bárbara falou, para o Estado, assim, para acima, né, do docente. Sim, exatamente. Acima da escola. E somente com políticas, né, somente com projetos de leis, de fato, concretas, que nós conseguiríamos mudar, né, esse viés tradicionalista que tanto aprendemos em todos os aspectos acadêmicos, né? Exatamente. Quando a gente pensa em avaliação, a gente já pensa em prova, já pensa em exame, aí tem que pensar naquela avaliação que vou transmitir meu conhecimento para aquele pedaço de papel. Mas, assim, que conhecimento, né? Que avaliação é essa que está sendo feita? E aí a gente tem que tentar pensar, na visão do Freire, né? A gente tentou pensar que a avaliação pode ser uma medição entre o ensino do professor, as aprendizagens do professor e as aprendizagens do aluno, tendo, tipo assim, uma ponte entre todos esses tipos de aprendizagem. Nós queríamos deixar claro também que, de maneira alguma, nós vamos deixar de destacar a importância da educação quantitativa, pelo amor de Deus, isso não existe. A gente sabe que ela tem a sua importância no papel das políticas educacionais brasileiras, mas nós estamos querendo apenas introduzir outra visão de avaliação, que ela também é funcional, entendeu? E tirar aquele discurso de que apenas de um jeito a educação pode servir, nada disso. Há espaço para mais de um tipo de avaliação, né, Vitória? Exatamente. A gente pode ter a avaliação quantitativa que leva as informações, mas a gente também pode ter a avaliação qualitativa, que a gente pode buscar informação sobre o aluno, sobre o indivíduo, sobre a sua comunidade, sobre a sua família, tudo que está seu contexto, e a gente reconhecer o sujeito e reconhecer, né, essa aprendizagem e esse ensinamento que ele passa. Exatamente. Porque a partir disso, a gente também precisa entender novamente como nós estamos aqui querendo dialogar com o aluno, também precisamos entender as vontades destes, né? Então, se nós, como disse antes, há espaço para todos, se nós introduzirmos apenas um tipo de avaliação, chega a ser cansativo para esses tipos de alunos, né? Para todos os perfis de alunos. Então, o nosso foco aqui é trazer esse tipo de avaliação com outro tipo de avaliação num viés freiriano, para que entenda que o equilíbrio é tudo.
Entendeu? O equilíbrio é capaz de mudar a educação. Entendeu? Acredito que seja isso. Exatamente. Exatamente. O Paulo Freire está sempre enfatizando o diálogo, né? O conhecimento inacabado, como a Bárbara falou. E aí, quando a gente pensa na avaliação, a gente pode ver e remeter sempre à ideia de troca de informação, não apenas de transferência daquela avaliação que a gente está tão acostumado, que é só anotar as respostinhas ali, ou alguma coisa do tipo, aquela avaliação que já vem, de uma pedagogia que já está ultrapassada. E aí, com essa troca de informação, a avaliação não vai ser algo só de forma autoritária, nem só por uma parte, nem só pela parte do professor, né? Pelo contrário, ela precisa se construir como um processo de investigação, de crescimento permanente, que vai ter uma participação de todos, tanto do professor, quanto da escola, quanto do aluno, principalmente, né? Quanto dos pais, dos alunos também, dos responsáveis. De tudo, tipo assim, todo mundo que está envolvido, do contexto do aluno, e aí a gente vai ver uma avaliação de uma construção do cotidiano dos sujeitos, né? Exatamente. De uma forma democrática. Bom, exatamente. Agora, antes da gente finalizar, a gente gostaria de mostrar uma frase, né, do Freire, que a gente acha que encaixou muito no que a gente dialogou, no que a gente mostrou aqui, né, nesse vídeo. Então vamos lá, Todo educador deve ter por certo o peso da responsabilidade que carrega sobre os ombros. Por meio da educação, os tão desvalorizados professores têm o poder de mudar o mundo sem usar uma arma, sem ferir a nenhuma vida. Dessa maneira, nós podemos ver o diálogo, né, entre essa situação do Paulo Freire com as discussões abordadas aqui na nossa live, né? A gente pode ver que o professor realmente tem aquela responsabilidade que o Paulo Freire fala aqui, né? Que tem a responsabilidade de formar alunos críticos, de formar alunos pensadores, que não apenas são receptores de conhecimento daquela educação bancária, mas que tem uma educação crítica, né? Exatamente. Uma educação problematizadora. Exatamente. E com isso nós fechamos, né, a nossa live sobre a avaliação freiriana, né, numa perspectiva freiriana. E nós gostaríamos de citar também que os slides, né, apresentados aqui, quem gostaria de recebê-los é só mandar um e-mail que vai estar aqui na tela, ou para mim, para a Bárbara, ou para a Vitória, tá bom? Nós vamos deixar aqui embaixo, só colocar o assunto slide que nós enviamos para vocês, tá bom? Para quem estiver interessado. Certo? Um abraço, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Foi muito bom dialogar com você, Bárbara. Contigo e com também, Vitória. Vamos tentar, a gente só tentou passar um pouquinho de informação. Vamos agradecer a oportunidade do professor Giovanni Codessa, né, e a Veiga, Universidade Veiga de Almeida. Ok? Muito obrigada. Um beijo. Tchau, tchau.